Oi, galera, tudo bem? Eu acho que vocês já devem estar cansados de me ver falando da Holly Black aqui nesse canal. Mas, sinceramente, eu acho que a gente tem que enaltecer essa escritora incrível. Durante essa semana, eu li O Canto Mais Escuro da Floresta dela. E, gente, a gente precisa falar sobre esse livro. Porque ele é incrível. Mas antes da gente começar essa resenha, eu quero pedir para que você se inscreva aqui embaixo, dê aquele like, coloca nos comentários se vocês gostam tanto da Holly Black como eu estou gostando e se vocês já leram algum livro dela. Me segue também lá nas minhas redes sociais, que o conteúdo de lá é muito parecido com o daqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. O Canto Mais Escuro da Floresta chegou no Brasil, publicado pela Galera Record em 2017, mas chegou às livrarias dos Estados Unidos em 2015. Esse livro vai seguir a mesma linha de raciocínio do Príncipe Cruel, com fadas, goblins, gnomos, féricos e esse tanto de ser mágico que a gente não entende muito bem o que é, mas a gente sabe o que é. Eu acho, inclusive, que a gente pode chamar O Canto Mais Escuro da Floresta de um spin-off da série O Povo do Ar, já que a gente tem alguns personagens em comuns nas duas séries. E convenhamos, quando um escritor se dá bem com um gênero de escrita e ele continua nesse mesmo gênero, os livros dele vão ser fantásticos. E é aí que tá a beleza na escrita da Holly Black. Como eu falei, esse livro vai trazer alguns personagens em comum com a série O Povo do Ar, mas a gente não vai ver o Cardan e nem a Judy. A história vai girar em torno de dois irmãos, a Hansel e o Ben. E eles vivem em uma pequena cidade chamada Fairfold. Ela pode até parecer comum, mas tem alguns habitantes mágicos e poderosos nela. Fairfold ficava ao lado de uma floresta em que habitava um reino de fadas inteiro. A cidade é uma verdadeira aventura para turistas e entusiastas, mas ela guardava segredos que apenas os habitantes conheciam. A história vai começar durante uma festa em uma clareira dentro dessa floresta. E nessa clareira havia um caixão de vidro no qual dentro adormecia um menino que tinha chifres. A lenda sobre esse menino é tão antiga que nem mesmo os moradores de Fairfold conheciam a origem. O que eles sabiam é que quando as pessoas tentavam quebrar o caixão para tentar tirar o menino de lá de dentro, elas eram amaldiçoadas e acabavam sofrendo consequências por causa dessa ousadia. Nessa festa, além de ser introduzida a lenda desse menino de chifres, também será introduzido mais 3 personagens. Os irmãos Hansel e Ben e o menino Jack. Enquanto Hansel é uma adolescente normal que vai à festa, beija os menininhos, o irmão dela, o Ben, quando era bebê, recebeu uma bênção, ou uma maldição, de uma bruxa da cidade. Quando ele era um bebê, ele estava junto com a mãe em um piquenique quando chegou essa bruxa e disse que o menino teria habilidades musicais das fadas. Qualquer um que escutasse a música que ele fizesse, seja com um instrumento ou seja com a própria voz, ficaria completamente enfeitiçado. É o modo mais tranquilo de roubar! E esse dom acabou mudando a vida tanto de Ben quanto de Hansel e toda a sua família. Graças a essa habilidade, Ben acabou conhecendo Jack, um menino que era filho de uma elfa, mas que por algum motivo tinha sido criado por uma humana. A autora chama ele constantemente de Changeling. Agora, o que isso significa? Como é que se pronuncia? Eu não sei dizer. Porque eu não sei se fala desse jeito, não. Então, esses vão ser os nossos 4 personagens principais. No dia seguinte dessa festa, a Hansel acorda e narra que ela está completamente suja de barro, de folhas, de galhos e que ela não se lembra como ela foi parar em casa na noite anterior. Ela também não lembra o porquê que ela estava tão suja. Mas imediatamente a gente já vai ter um leve deslumbre do que é que pode ter acontecido. O livro ele vai ser recheado de flashbacks, então a gente vai e volta na história constantemente. E nesse momento a gente vai ter O livro narra que quando Hansel tinha 11 anos, ela fez um trato com um ser mágico e ela cederia 7 anos da própria vida para que o irmão pudesse estudar música na Filadélfia. Como eu disse, o Ben ele tem uma bênção que faz com que ele tenha um poder musical gigantesco. E o sonho dele era aprender a controlar esse poder.
e ele acreditava que indo estudar música em uma escola especializada faria com que ele alcançasse esse objetivo. E esse desejo do bem vinha de quando eles eram ainda menores. Um dia, os dois irmãos estavam caminhando pela floresta quando acabaram se desencontrando. Eles acabaram se separando e a Hansel se viu em um perigo gigantesco. Uma bruxa do mar tentou atacar ela e o Ben começou a tocar uma flauta que ele sempre tinha no seu pescoço. A Hansel, enquanto a bruxa estava distraída com a maravilhosa música que o menino tocava, pegou uma espada que ela tinha encontrado na floresta e matou a bruxa. Nesse momento, os dois irmãos se tornariam cavaleiros de Fairfold. E eu nem preciso falar que duas crianças vagando por uma floresta mágica com 10 anos ia dar merda, né? Legal. Stranger Things. Eu não preciso falar que ia dar errado, preciso falar que ia dar errado. Um dia, então, os dois acabaram sofrendo um risco de vida gigantesco. E o Ben prometeu a Hansel que só voltaria a caçar monstros no dia que ele tivesse total controle de seus poderes. Sendo assim, a escola de música a melhor alternativa para os dois voltarem a serem os grandes cavaleiros da cidade. E como Hansel adorava esse tempo que ela passava com o irmão se aventurando, ela acabou prometendo 7 anos da vida dela para que ela voltasse a ter essas aventuras. Naquele dia, então, que ela acordou cheia de terra, ela havia pensado que o dia dela entregar esses 7 anos da vida dela tinha chegado, mas que por algum motivo o tempo passava diferente no mundo das fadas e ela tinha pagado esses 7 anos em apenas uma noite. De volta ao presente, a Hansel e o Ben, quando chegam na escola, acabam descobrindo que o menino de chifres finalmente deixou o caixão de vidro. E que o caixão ou alguém tinha quebrado ou o menino tinha acordado sozinho. Nossa, quem será que pode ter quebrado o caixão dele? Uau! Quem será que chegou sujo de terra na noite em que o menino foi libertado? Uau! Que surpresa! Você adora aventureiro agora? E depois de uma ideia muito mal pensada e formulada, o Ben decidiu ir de carro até a floresta para tentar descobrir quem é que tinha quebrado o caixão do menino de chifres. A Hansel, então, que já suspeitava que tinha sido ela que tinha feito isso, decidiu ir atrás do irmão à noite, de bike, quando tinha um maluco de chifre mágico à solta na cidade, para que o irmão não descobrisse que provavelmente tinha sido ela. Corta pra mim. Olha que ideia genial! Sinceramente, a Hansel é muito burra. Eu já deixo aqui a minha opinião final. A Hansel, ela é uma personagem muito burra. O livro inteiro. Ela vai ter essas atitudes meio babaca. A Hansel, então, quando ela tava na bike, ela acabou sofrendo um acidente porque ela viu uma menina que estudava com ela na beira da estrada, desmaiada, com um menino de chifre do lado dela. O menino de chifre, então, tenta tranquilizar a Hansel e fala que ele precisa da espada que ela usou para quebrar o caixão de vidro dele. Ele, então, vai explicar que existem 2 espadas mágicas por aí. Uma que nunca erra um golpe e outra que sempre perfura tudo. E que provavelmente essa segunda havia quebrado o caixão dele e que ele precisava daquela espada naquele instante. O problema é que as memórias da Hansel ainda não tinham voltado, então ela nem tinha tanta certeza assim se tinha sido ela mesma que tinha quebrado o caixão. Mas como o menino que acordou falou que tinha sido ela, então provavelmente tinha sido ela. O problema é que, gente, enfim, ela não sabia onde é que estava essa espada. No dia seguinte, então, a Hansel decide ir para o mundo das fadas e para isso ela pede a ajuda do Jack, aquele menino que é filho de uma elfa, na verdade, mas que foi criado por seres humanos. Ela acredita que se ela fosse para uma festa que acontecia toda a lua cheia, ela conseguiria descobrir quem é que estava cobrando aqueles 7 anos da vida dela e que tinha feito ela quebrar o caixão do menino de chifres. Inicialmente, o Jack nega esse favor porque um humano na Terra das Fadas é muito perigoso, mas ele acaba cedendo. Mas no momento em que eles estão saindo da escola, o monstro do centro da floresta invade o prédio e acaba possuindo vários alunos. Cada aluno possuído diz a seguinte frase: "Eu o amava e ele está morto e enterrado, puro osso. Eu o amava e o tiraram de mim. Onde ele está? Morto e enterrado puro osso. Meu pai o levou, meu irmão o matou."
Com essa frase, a gente percebe que o monstro do centro da floresta está amargurado, porque o pai e o irmão mataram alguém que ele amava, certo? Certo. É isso que a gente sabe sobre o monstro da floresta. Depois que o monstro sai da escola, a Hansel percebe que ela de fato precisa saber o que estava acontecendo. Na cabeça dela, se ela libertou o menino de chifres de uma maldição, ela provavelmente tinha colocado uma maldição na cidade inteira. E era por isso que o monstro do centro da floresta estava aterrorizando a população. Ela percebe então que a festa da Lua do Caçador é muito importante para que ela, sei lá, tire essa maldição. O mais interessante é que essa mesma festa acontece no livro Rei Perverso. Então será que era a mesma festa? Fica aí o questionamento. É a festa todo mundo sem roupa. Não, não era essa, não. Quando ela e o Jack chegam nessa festa, ela descobre que ela não fez uma promessa a uma simples fada, um simples gnomo. Ela fez a promessa a um cara chamado Alder King. E ele era nada mais, nada menos do que o rei do reino das fadas, olha só. Que legal! Ela descobre que já fazem 5 anos que ela foge de casa toda noite para batalhar do lado do rei como seu cavaleiro. E que ela simplesmente não lembra de nada. Ele conta que precisa da espada que alguém, porque ele não sabe que foi ela, libertou o garoto de chifres para que ele volte para dentro do caixão. Ele também vai falar que o menino de chifres na verdade é filho dele. E que ele precisa agora dessa espada, assim como o menino de chifres. E a Hansel não sabe onde é que ela enfiou essa porcaria dessa espada. Fica uma procuração louca por causa dessa espada, que ninguém sabe onde é que tá a espada. Vocês estão sentindo esse cheirinho? É o cheirinho da treta. Enquanto a Hansel e o Jack estão naquela festa, dentro de casa, o Ben acaba descobrindo que a Hansel fugiu para saber o que é que estava acontecendo de verdade. Nesse momento, o Ben ele fica muito chateado com a Hansel, porque por mais que os dois sejam irmãos, eles praticamente não conversam sobre a vida um do outro. Nesse momento que o Ben tá lá se martirizando, o maluco do chifre entra na janela do quarto dele e começa a contar a história desde o início, e assim do nada, assim do nada. Ele então vai acabar contando que o monstro do centro da floresta, na verdade, é a irmã dele, e que o Alder King é pai dos dois. A gente sabe que a irmã dele casou contra a vontade do pai com um ser humano, e que no momento do matrimônio, o pai falou que se a menina chorasse por mais de 3 vezes, o cara morreria assassinado. Isso aconteceu e o menino de chifres acabou matando o marido da própria irmã. Acontece que a moça gostava tanto do cara que acabou chorando muito profundamente. Tão profundamente que até mesmo as árvores choraram junto com ela. O menino de chifres acaba contando que aquele caixão de vidro na verdade não era para ele, e sim para a irmã, mas que por causa de uma confusão o pai acabou aprisionando ele e deixando a irmã solta para que ele pudesse controlar os poderes dela. Enquanto ele vai contando essa história, gente, eu quero fazer um adendo. Vai rolando o maior clima entre ele e o Ben, e sinceramente, gosto. Tipo, casal mais bonitinho, cara. Quando o Jack e a Hansel acabam voltando da festa pra cidade, eles acabam descobrindo que a cidade inteira quer que o Jack saia logo de lá, porque na cabeça deles um monstro tá vindo pra vingar os seres mágicos, porque um filho de elfo foi criado por um ser humano e isso pra ele seria tipo um desrespeito. Ah, gente, rola uma confusão lá, porque um criou o filho do outro. Aí um quer expulsar o outro. Ah, mó confusão. Mó barraco. Mó barraco, foi um barraco mesmo. No meio da discussão com um monte de gente da cidade, aparece uma pessoa maior chateada por não ter sido convidada pra festa. Adivinha quem? A Malévola. Aparece o monstro do centro da floresta. E, gente, ela causa o caos na terra. Quebra a casa inteira da mãe do Jack. E amaldiçoa um monte de gente que fica repetindo aquela mesma frase que o pessoal da escola ficou falando. E a Hansel, que acabou de descobrir que tinha habilidade de cavaleiro com uma espada, acaba lutando do lado do menino de chifres para cansar o monstro pelo menos um pouquinho e eles descobrirem o que é que eles podem fazer para derrotar tanto o Alder King quanto o monstro. Meio desesperados, eles acabam procurando a mãe elfa do Jack. E é lógico que o tiro sai pela culatra. Em um momento de desespero, a Hansel acaba pensando e acaba chegando à conclusão de que o ela da noite estava ajudando o ela do dia
a descobrir onde é que ela tinha colocado a espada. A mãe elfa do Jack, então, acaba entregando todo mundo pro Elder King e a Hansel fica desesperada, tentando lembrar o que é que a Ela da Noite tinha deixado de pista para ela saber onde é que tava essa porcaria dessa espada. Então, quando eles são capturados, a Hansel acaba percebendo que a espada tava embaixo do trono do rei. O maluco era muito leso, cara. Tava embaixo dele o tempo inteiro. A Hansel, então, acaba chegando à conclusão de que o monstro do centro da floresta, na verdade, não é a irmã do menino de chifres, e sim o rei das fadas, o Elder King. E ela acaba o matando e libertando a alma da menina que foi aprisionada por tanto tempo pelo próprio pai. No final das contas, todo mundo fica feliz. O menino de chifres é declarado rei, o Jack é declarado príncipe, já que a mãe dele, na verdade, era amante do rei, e a mãe dele tinha muito medo do rei fazer a mesma coisa que ele fez com o menino de chifres, então ela acabou entregando o Jack para uma humana criar. É essa a confusão, por isso que ele foi criado com seres humanos. Entendeu? É isso aí. O Ben vai acabar se casando com o menino de chifres e acaba indo pra floresta pra, junto com as fadas, aprender a controlar o próprio poder. A Hansel é declarada como cavaleira do rei. E todo mundo fica feliz da vida. O Jack e a Hansel também dão uns beijinhos, assim. Isso aí. Mas então, antes de vocês saberem o que é que eu achei desse livro, eu gostaria de pedir de novo para que você desse aquele like, colocasse nos comentários se vocês gostam da Holly Black tanto quanto eu, ou se vocês já chegaram a ler algum livro dela. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, já que o conteúdo de lá é muito parecido com o daqui do canal. Agora, sem enrolação, eu vou dar a minha opinião sobre esse livro, tá? Tá, vamos lá. Por mais que eu goste muito da Holly Black, gente, eu gosto mesmo, eu vou ser obrigada a dar uma nota 3,5 de 5. 3,5? Sim. Que milagre. Sim. Uma nota menor que 5. Por que eu vou dar 3,5? Gente, eu não sei se dá pra ver, mas o livro ele é muito curtinho. E eu realmente acho que ela poderia ter feito uma série de livros só pra esse livro aqui. Tipo, pra de fato explicar algumas coisas, sabe? O livro ele é muito corrido. E por mais que a Holly Black, a escrita dela é incrível, tipo, você devora o livro porque a escrita dela é muito boa. Ela é uma ótima escritora. Mas eu queria que o livro tivesse sido um pouquinho mais detalhado. Talvez uma série completa seja exagero, mas um livro um pouquinho maior, gente. O livro ele não chega a ter nem 300 páginas. Então, assim, é uma história muito corrida. Poderia ter sido contada com mais detalhes. Outra coisa que eu acho que também prejudicou a minha leitura, mas isso é uma coisa mais pessoal. Eu gostaria de ter lido esse livro aqui antes de ter lido O Príncipe Cruel, a série do Povo do Ar. Porque algumas coisas são interligadas e são coisas muito sutis, mas que quando a gente lê O Príncipe Cruel fazem total diferença. Porque é uma outra experiência na história. E agora, eu quero fazer uma crítica. Meio chata, mas é uma crítica que eu tô vendo até que tá sendo recorrente em livros atuais. Esse livro aqui, ele é a primeira edição, então ele foi lançado em 2014, a gente tá em 2020 e tá tendo os mesmos problemas em livros lançados agora. Galera Record, vocês precisam melhorar a tradução dos seus livros. Tem muita palavra errada nos livros, pontuação errada. E assim, eu já tinha percebido em outros livros, mas esse daqui, misericórdia, passou completamente dos limites. E acabou prejudicando um pouquinho a minha experiência de leitura, porque constantemente eu ficava, gente, essa palavra tá escrita errada? Sabe? A gente já se sente meio lesado, porque, poxa... Sabe, é uma crítica que eu espero que alguém da Galera Record veja e tome como construtiva, porque eu sei que tá tendo vários problemas de tradução com livros que vocês estão lançando atualmente, e eu espero de verdade, eu comprei A Rainha do Nada na pré-venda, e eu gastei uma nota comprando esse livro na pré-venda, e eu espero de verdade que não venha com erros de tradução,
porque vocês estão pecando nisso. Então, isso é um erro recorrente de muitos anos. Então, vamos prestar atenção, galera. Vamos entregar para os nossos pros leitores um material de qualidade, tá? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa crítica. A Holly Black, ela é uma autora que realmente está conquistando muito o meu coração, que está me levando de novo pro gênero de fantasia. E ela é uma escritora que merece muito reconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!